Eu destaco, em primeiro lugar, um resultado institucional relevantíssimo para o país, que é o conceito de integração. Só é possível ter eficiência nesse tema tão primacial para a sociedade, trabalhando junto, estados, municípios, o governo federal e também as várias agências federais. Então, o primeiro resultado é esse. Nós temos no Porto do Rio, no Porto de Itaguaí, no Aeroporto do Galeão, no Porto de Guarulhos, no Porto de Santos, no Lago Itaipu, nível de integração nunca antes visto entre as polícias federais, Forças Armadas, Receita, o Ministério da Justiça, trabalhando juntos. E com isso, claro, se ampliaram os resultados, tanto na dimensão da prevenção, eu tenho aqui números, por exemplo, 78 mil revistas em veículos. Esse é um número que só é possível com esse trabalho coordenado. Funcionários que foram revistados, passageiros, nós estamos falando de mais de 100 mil revistas. Se nós olharmos cargas entre containers, cargas diversas, nós estamos falando de 25 mil revistas. Fiscalizações em embarcações, 4 mil embarcações. Então, são resultados no que se refere à prevenção. E também, claro, infelizmente, pessoas presas, infelizmente que eu digo, porque, obviamente, todos desejamos que todos cumpram a lei, mas houve quase 500 prisões, apreensão de 56 toneladas de drogas. Então é um modelo que acho que veio para ficar e um modelo fundamental para o país, porque vai ao núcleo, que é a prevenção e você fechar os caminhos logísticos por onde transitam bens ilegais e que alimentam a criminalidade urbana. Pois é, vamos falar um pouco mais disso, ministro, porque antes mesmo dessa atuação mais pontual que está acontecendo no Rio e em São Paulo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou em outubro desse ano um programa nacional de enfrentamento às organizações criminosas. Queria que o senhor falasse um pouco mais do foco desse programa e os resultados que ele apresentou até agora. Esse programa foi fruto de uma longa reflexão e diálogo com os estados. Nós fizemos consultas, audiências com autoridades em segurança pública, especialistas, e construímos um plano que se lastreia nas prioridades atinentes a portos, aeroportos, fronteiras, rodovias e, por outro lado, descapitalização. Então, é logística, descapitalização, lavagem de dinheiro, em que você substitui um modelo assentado em ações dispersas e ações até perigosas, com, por exemplo, entre aspas, balas perdidas, por uma ação focada no principal, em que você consegue verdadeiramente combater as organizações criminosas nacionais e transnacionais. Aí nós temos exemplos. Exemplos desde a operação muito bem sucedida, histórica, eu diria, de desmonte da cadeia logística de tráfico de armas do leste europeu para o Paraguai, para o Rio de Janeiro e São Paulo, com lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. Então é uma operação em que você vai ao núcleo do crime organizado, em que houve apreensão lá, fisicamente, de milhares de armas, mais de 2 mil, quase 3 mil armas. E com certeza nós estamos falando do canal em que, de um total de 45 mil armas que essa importadora no Paraguai trouxe, há uma estimativa de que pelo menos metade veio parar no Brasil, como armas ilegais, armas do crime organizado. Então, realmente, isso foi relevante. Naquele momento no Paraguai, houve nessa semana um complemento, que foi a prisão do traficante de armas, um brasileiro, que fazia esse tráfico entre Paraguai e Rio de Janeiro, especialmente complexo alemão, mas não só. Portanto, o programa Enfoque permite esses resultados robustos, assim como a presença hoje de forças de combate, forças integradas de combate ao crime organizado em todos os estados brasileiros, coisa que não havia, grupos de investigações sensíveis na Polícia Federal, em 15 estados diferentes, grandes apreensões, portanto, de drogas, e, por outro lado, a descapitalização maior. Se nós falarmos só do tráfico de drogas, nós estamos falando de 6 bilhões de reais de bens apreendidos do tráfico de drogas nesse ano, um crescimento em relação aos anos anteriores e, portanto, tirando o poder bélico e poder financeiro das quadrilhas. Ministro, esse programa de enfrentamento às organizações criminosas faz parte de um outro maior, né? O Plano de Ação em Segurança, o PAS. Esse PAS foi lançado em praticamente todos os estados do país no segundo semestre e prevê ações de combate à violência no ambiente escolar, controle de armas, proteção da região amazônica, repasses financeiros aos estados, entre outras medidas. Como é que tem sido a atuação com os governos estaduais e municipais? Nós temos em cima a Política Nacional de Segurança Pública, consagrada em lei, que é a Lei 13.675, de 2018. Nós temos o Plano Nacional de Segurança Pública, que está inclusive em processo de revisão, mas existe. E nós temos esse plano estratégico, como derivação da política e do Plano Nacional. Nós temos esse plano estratégico integrador hoje, em que há um enfoque,
crime organizado, ao AMAS, Amazônia, ao PRONASSE, Segurança com Cidadania. Portanto, ele se desdobra em programas e todos em execução. Todos. Cooperação federativa mais alta, como vocês na abertura falaram. Nós entregamos aos estados e municípios esse ano 1.500 viaturas. E essas viaturas também foram complementadas por drones, armas. Fizemos operações integradas. É importante dizer aos que nos acompanham, o governo federal, nesse ano, gastou 18 bilhões de reais em segurança pública. Como o presidente Lula gosta de dizer, nós investimos 18 bilhões de reais em segurança, abrangendo as polícias federais e também apoio aos estados, municípios. Hoje, com a entrega de viaturas, foi a primeira entrega para municípios, viaturas para guardas municipais. Então, o PAI está em execução. Nós pagamos diárias às polícias estaduais, nós ofertamos esse ano 920 mil diárias aos estados para operações integradas, em que os policiais estaduais são remunerados excepcionalmente por essas diárias do governo federal. Então eu diria que é um plano que eu espero que tenha continuidade, porque ele é um plano integrador, é uma visão que integra as várias iniciativas e dá transparência, é um mosaico, repito, em plena execução. Agora, ministro, o senhor mencionou o PRONASSE e ele é um programa, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que já existia em governos anteriores do presidente Lula e foi retomado agora, mas ele veio com uma reformulação, com foco na violência contra a mulher e também em regiões sensíveis das cidades, mais vulneráveis. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esses ajustes que foram feitos no programa e também os resultados deles. Nós já tivemos, restam poucas semanas até o fim do ano. Neste ano de 2023, redução de crimes violentos letais intencionais. Já é possível afirmar isso. É uma redução que deve ficar em torno de 6%. Significa mais ou menos 2.500 vidas salvas. Eu creio que nós teremos, nesse ano, ainda que modestamente, uma redução de feminicídios. Nós estamos ampliando as patrulhas de Maria da Penha, o apoio ao trabalho das delegacias da mulher, da FDEANS. Então, essa é uma vertente fundamental, não há dúvida. Essas viaturas, em larga medida, se destinam a isso. Também há cursos, formação. O PRONASSE trouxe de volta o Bolsa Formação com 105 mil bolsas nesse ano. E aí os cursos são exatamente para combate à violência contra a mulher, contra as crianças, adolescentes, idosos, combate ao racismo, proteção da Amazônia, do meio ambiente. São cursos de formação importantes. Então, o PRONASSE também conseguiu avançar nos territórios vulneráveis. Nós escolhemos 163 municípios, que são aqueles que têm maior taxa de CVLI, de crimes violentos e letais intencionais. Começamos a entregar viaturas a esses municípios, formar a Guarda Municipal, executamos as ações do PRONASSE Cultura, começamos hoje um edital de 30 milhões para 40 grupos culturais que desenvolvem ações preventivas em territórios de maior vulnerabilidade social para atrair a juventude para atividades de esporte, cultura e com isso diminuir a atratividade dessas atividades ilegais, marcadamente o tráfico. Então o PRONASSE sim é muito importante, é uma escolha acertada, recuperá-lo e colocá-lo para funcionar. Ano que vem ele vai prosseguir, com certeza. Tivemos ainda o Escola Segura para dar resposta à prevenção, atos de violência no ambiente escolar, né, ministro? Como é que esse programa está hoje? Lamentavelmente, houve uma contingência que foi aqueles terríveis crimes em Blumenau. Na sequência, houve ameaças em escolas de âmbito nacional, tentativas, também ataques. Especialmente o 19 de abril, muito, muito marcante, eu diria, pela ameaça de reedição daquele atentado em Columbine, nos Estados Unidos. Então, hoje ele é um programa que se lastreia em prevenção e repressão. Então, prevenção, laboratório de crimes cibernéticos, integrando todas as polícias civis dos estados, muita ação preventiva, muitas pessoas foram presas, muitos objetos apreendidos. Aí nós estamos falando de centenas de operações, portanto, ataques evitados, e também pessoas que foram presas. E quando há, infelizmente, alguma tragédia, essa estrutura federal estadual entra no programa Escola Segura e ajuda a elucidar esses crimes, proteger as crianças e os adolescentes, proteger as escolas é fundamental. Nós apresentamos também, o presidente da República apresentou um projeto de lei que eu espero que seja votado no próximo ano, que transforma qualquer crime em escola, crime hediondo. Enfim, um programa também que é infelizmente necessário. Eu creio em Deus, luto para que nos próximos anos não haja necessidade desse programa e que toda a sociedade proteja as escolas.